Seja muito bem-vinda e um grande prazer aí estar conversando com você. Prazer é meu. Mas Larissa, me fala um pouco de você, o que que você faz, o que que você desenvolve hoje no esporte, no fitness. Vamos lá, hoje em dia eu sou personal, estou trabalhando mais com isso, porque infelizmente a academia que eu trabalhava, ela faliu o ano passado, por causa da pandemia, e agora eu tenho trabalhado mais com personal, né? Então, eu estou tentando usar a ferramenta do Instagram para ver se rola mais, se eu consigo converter mais essa galera para personal, como consultoria online, como, né, qualquer coisa já está valendo. E é isso, eu sempre trabalhei em academia, sou formada desde 2012 e sempre em sala de musculação. Entendi. Pô, que bacana. E como que você está vendo esse mercado aí do personal? Você já dava personal antes ou foi depois aí desse que aconteceu isso com a academia que você estava, que daí você intensificou mesmo as aulas de personal? Não, na verdade eu já trabalhava, né? Mas eu tive um baquezinho assim, porque eu me formei em 2012, né? E quando eu me formei, eu consegui ter 7 personagens, 7 alunos, o que Uhum. para recém-formado é bastante, né? E aí eu caí naquela de, ó, vou tirar férias, uma semana, depois a gente volta. Ah, legal, beleza. Assim, aí eu ofereci, você quer que eu deixe o treino aqui na academia? Você quer que eu peça para algum professor enquanto isso te dar essas aulas? Ah, não, fica tranquila, pode viajar, beleza. Aí quando eu voltei, começou. Ah, porque eu tô divorciando. Ah, porque eu vou passar 6 meses fora. Ah, porque aí enxugou totalmente os meus alunos, né? E aí, com isso, eu comecei a trabalhar em 2 períodos em academia, né? Porque eu Uhum. tinha meio que... comecei a me decepcionei muito com o personal por conta disso. E aí eu comecei a trabalhar em 2 academias, né? Assim, para ter uma renda caso eu perdesse um dos empregos, né? Vamos dizer assim. Entendi. Mas eu sempre tive pelo menos um aluno de personal. Aí, com o filho, esses horários diminuem, né? Porque ele tem horário de escola e tudo. E meu marido também é da área, então eu consegui passar alguns para ele e tudo. A gente conseguiu fazer esse planejamento. Mas agora, com a pandemia, eu estou tentando captar mais aluno, né? Porque academia para hoje, né, na situação que a gente está, tá bem difícil de ser contratado. Eu tenho bastante profissional na área que ficou desempregado, assim como eu, e tem um monte de gente também se formando. Então, vai 50 para 5 vagas. Então, tá bem difícil essa parte, né, de conseguir algum lugar. Eu já fiz, acho que umas 6 ou 7 entrevistas e não consegui. Entendi. Hum, bacana. E, por exemplo, você está falando que você está buscando usar aí as redes sociais e tudo mais, né? Como que você tem feito isso? Como que você tem feito para diferenciar o seu serviço hoje dos demais e conseguir ter esse destaque? Então, eu tô começando. Eu peguei esse mês de janeiro mais assim para organizar mais ele. Uhum. Então, eu comecei a tem que colocar meus destaques direitinho lá para dizer quem eu sou, né? Para mostrar os serviços que hoje eu não tenho isso ainda, mas eu já estou com um layoutzinho dele feito, né? E eu tenho tentado fazer desafios, né, com a galera, pelo menos para eles se mexerem, né? E a galera até que tem aceitado o desafio, mas não tá virando como tipo, ah, você vai me mandar, Luca, você vai me mandar, desculpa, os exercícios ou então eu vou fazer aqui sozinha. Aí você fala, eu posso até te mandar exercício, a gente pode fazer um personal online de 15 minutos só para você se mexer.
Ai, não, eu vou ver aqui, aí, ou achar caro demais. E personal presencial é a mesma coisa, né? Ou achar muito caro, mesmo você falando que pode conversar esse valor, não tem. No Instagram eu estou tentando organizar direitinho, né? Colocar o destaque. Estou tentando aparecer mais coisa que eu não faço. Se olhar no Instagram, eu não tenho muita a minha cara, tenho mais foto de gente fazendo do que propriamente minha, assim, porque eu tenho um pouco de vergonha. Mas aos pouquinhos eu acho que eu tô indo, mas tá bem difícil mudar assim. Então, Entendi. E hoje, quantos alunos de personal você tá hoje, Larissa? eu tô com 3, Uhum. E, então tá bem difícil. e qual é o número de alunos que, se você olhar assim e falar assim, ó, esse número é o número de alunos que eu preciso, é o número que hoje seria o ideal para o que eu desenvolvo como personal? De personal presencial, eu acho que de 7 a 10 seria bacana. E também tem as consultorias, né, que a gente faz, que aí ou a gente manda só o treino, né, ou a gente vai um dia com a pessoa, é o produto que eu tento ter, né? A gente vai um dia com a pessoa na academia, e aí passa todos os exercícios, e ela fica 1 ou 2 meses com com esse plano de treino. O online, né, o personal online, e os desafios, né, que eu estou pensando em fazer, em montar, sei lá, 21 dias. Aí eu monto 21 treininhos e disponibilizo para a pessoa para ela fazer. São algumas coisas que eu penso em fazer, porque então, tem coisas que eu sei que personal presencial é muito difícil você conseguir muito por causa da distância entre um e o outro, você sempre tem que ter pelo menos 1 hora de deslocamento entre eles, né? Sim. E aí, acho que a consultoria vale muito por conta disso, porque aí a pessoa meio que se vira, né? Você Uhum. passa o treino, e é mais ou menos isso. Ah, entendi. E beleza, você me especificando, por exemplo, você me falou de 7 a 10, né, alunos, por exemplo, no presencial, sem contar as consultorias, né? É. Olhando nesse sentido, por exemplo, como que você consegue mensurar os resultados que você entrega para os seus alunos, né? Então, se você for pensar assim, que você já especificou quantos de alunos você precisa, e se você fosse mensurar, tangibilizar isso, tem esses seus alunos que você já fez com eles, você tem depoimento, alguma coisa nesse sentido dos seus alunos? Não, eu tô pensando em pedir faz um tempo, mas eu não sei como, Uhum, porque eles já não usam tanta rede social. Então eu fico meio assim, mas eu acho que se eu pedir, eles fariam depoimento, uhum, né? Até alunos meus de sala de musculação, acho que também fariam, porque acho que é uma ajuda também, né? sim. E aí, esses depoimentos a gente colocaria no Instagram, como, tipo, ela me ajudou a isso, alunos, sei, pergunta leiga. Não, tranquilo. O que que é legal? Por exemplo, quando eu pergunto para você quantos alunos, por exemplo, você busca, mais ou menos, nesse sentido, quando você vai até buscar traçar suas metas, os seus objetivos, é muito importante você ter essa clareza. Então, você falou que hoje você está com 3 alunos e a sua meta é chegar a 10 alunos, certo? E esses Uhum. 10 alunos são 10 alunos por mês para você, correto? Sim. Maravilha. Então, se você busca ter esses 10 alunos, o que, que vai chamar a atenção desses alunos? Então, você está me dizendo que você está num mercado onde está se formando novos profissionais e, ao mesmo tempo, já tem aqueles que estão no mercado. Então, quais são as formas, por exemplo, de você conseguir mensurar que o seu produto faz, eu digo produto ou serviço, assim, vamos dizer, Uhum. e se você for pensar o porquê que o Douglas, vamos dizer assim, ele tem que contratar a Larissa e não o Joãozinho, por exemplo. Então,
quando você tem ali o depoimento, isso já mostra uma prova social do que você faz. Então, isso mostra que o seu método ou aquele desafio de 21 dias que você está propondo, ele traz o resultado que, por exemplo, aquela pessoa ela está buscando. E aí, quando você vai trabalhar esse seu produto, quanto mais específica você for no seu serviço ou no seu produto, maior é a probabilidade de você conseguir mensurá-lo. Então, se você fala desafio de 21 dias, ouso dizer que tem muitos outros profissionais que fazem a mesma coisa também. Agora, se você cria um nome para ele, para esse seu serviço, já é uma forma também de você diferenciá-lo. Então, quando a gente fala de coaching esportivo, eu falo para você, coaching esportivo da mente de campeão. Então, ao mesmo tempo, você vai falar, mas o que, que tem na mente de campeão? Tem outros coaches esportivos? Tem. Mas o que, que nós temos de diferente? Então, a metodologia que a gente trabalha, eu posso te dizer que é diferente de outros coaches esportivos. Então, peraí, eu estou me diferenciando desses outros profissionais. Então, uma sugestão para você é diferenciar já também o seu produto, seja no nome, seja na forma como você entrega ele. Então, o que, que vai ter nesse desafio? Quais são os resultados que você entrega? Ou seja, é conseguir mensurar. E, por exemplo, esses resultados, esse desafio de 21 dias, é possível a pessoa atingir esse resultado que você está propondo em 21 dias? Porque, na verdade, esse desafio de 21 dias, na verdade são 30, né? Mas eu acho que eu vou reduzir um pouco para 21, ou alguma coisa do tipo. Uhum. E a gente sabe que eu quero que a pessoa torne o exercício rotina, né? Essa é a minha intenção com o desafio, que ela pelo menos treine, cuide da saúde 15 minutos do dia dela, né? Esse que é o foco. Não é nem emagrecer, esses objetivos mais assim, né? É mais para que ela saia do sedentarismo mesmo, Uhum. né? Esse que é o objetivo. E Entendi. aí eu colocaria um nome, em vez de, sei lá, desafio mexa-se, alguma coisa assim, seria um Sim. exemplo. Ou só, por exemplo, mas nesse sentido, tipo, por exemplo, desafio de 21 dias da Larissa Ferreira, por exemplo. Mas você já está especificando mais ele. Então a pessoa ela vai falar, opa, é alguém, não é só mais um desafio. E aí, nesse sentido, você vai gerar essa, vamos dizer, esse desejo até no seu aluno, no seu futuro personal, através dos resultados que você já entregou. Então, você está me falando que, por exemplo, você vai me ajudar a treinar em 21 dias, todos os dias 15 minutos, por exemplo. Então, você vai me ajudar a sair do sedentarismo treinando 15 minutos diários. Uhum. Maravilha. Então, Entendi. então, isso você já torna o seu produto, por exemplo, mais atingível. Se você consegue especificar ainda mais, melhor. Por quê? É uma outra forma das pessoas também se conectarem já com o seu produto. Porque aí vem um outro ponto, que é torná-lo relevante também para as pessoas. Ou seja, não adianta você torná-lo específico, conseguir mensurá-lo, torná-lo atingível, mas ele não ser relevante. Então, para que ele seja relevante, é fundamental você estudar o seu público muito bem. Então, o público que você está buscando é o público que deseja sair do sedentarismo ou é aquele público que já treina também, por exemplo? Eu tenho, na verdade, os dois tipos de público, né? Eu deveria nichar mais. Porque quando se você fala assim, por exemplo, um desafio de 21 dias para quem busca treinando 15 minutos por dia para sair do sedentarismo. Por exemplo, eu já olharia e falaria assim, ó, então esse não é um desafio para mim, por quê? Porque eu já treino, por exemplo. Mas para quem não treina, vai falar, opa, peraí, essa deve ser uma oportunidade. Faz sentido para você? Sim. Então você consegue, então assim, você nichando mais o seu produto, talvez você chame a atenção desse público e aí talvez você possa criar depois um novo produto ou um novo serviço também nesse Isso sentido. que eu ia perguntar agora. Mas eu posso ter os dois produtos, por exemplo, esse de tirar a pessoa do sedentarismo e ter o produto de falar, em 30 dias eu te ajudo a emagrecer 5 quilos, sei lá. Sim. Posso ter, não preciso
Cada produto é específico para uma coisa, né? Não quer dizer que eu não posso trabalhar os dois. Você pode trabalhar os dois públicos. O único cuidado, por exemplo, também que é importante você ter é disso não tomar muito a sua energia e você ter que dividir o tempo para esses dois produtos. Então, se você for pensar assim, qual é o que mais te atrai, qual que você mais gosta de trabalhar, isso não quer dizer que você vai deixar o outro público, mas talvez vai ter aquele que você vai colocar mais energia dentro dele. E isso vai te permitir também você fazer isso com mais segurança, com mais confiança, por exemplo. Entendi. Sim. O que eu gosto na educação física é essa parte de ajudar a pessoa a se mexer e também com reabilitação, vamos dizer assim. Nada a ver com emagrecimento, hipertrofia e blá, blá, blá. Mas essa parte de reabilitação é muito difícil, porque aí entra, como vou falar? Entra na briga com a físio, né? Sim. Então, acho que já é uma coisa mais difícil. Então, acho que eu vou tentar, então, focar nessa parte de ajudar as pessoas a se mexerem, a terem qualidade de vida. Uhum. Acho que isso, nossa, já me ajudou. Não, isso é bem bacana porque, assim, se você fala que, por exemplo, vão ser 21 dias, então você vai ajudar as pessoas a se mexerem em 21 dias, treinando 15 minutos por dia. Faz sentido para você que você tornou mais específico até o seu produto nesse momento, seu produto, serviço? Eu falo produto assim, mas Não, tanto faz. pensando na questão, por exemplo, do serviço, né? Mas, e aí isso daí até para as pessoas acaba soando como algo mais tangível, mais atrativo também. E aí, até para você, nesse sentido, fica mais claro o público que você vai buscar também dentro da sua estratégia hoje nesse mundo do personal, por exemplo. Uhum. Tá. E aí, por exemplo, que é o canal que eu tenho utilizado hoje em dia é o Instagram, né? Eu ainda tenho Uhum. usado pouco, mas muito mais do que eu mexia antes. Em questão de postar coisas, eu tenho postado esse desafio que eu tenho feito, tenho chamado algumas pessoas também para fazer, ou pelo menos para, tipo, fizemos alguma atividade física, me marca, né? Fala, não, me marca, aí pelo menos tem um compromisso de fazer, não sei o que lá, a pessoa, beleza. Tenho repostado elas, mas meu problema é conteúdo para postar no feed, porque eu sei que também precisa. E Uhum. eu acho que está muito saturado já. Tipo, vamos falar de agachamento, exemplo. Um agachamento você não pode fazer assim, tem que fazer assado. Então, eu fico meio que, mas todo mundo já falou que ele tem que ser assado. Será que eu tenho que falar também? Então, aí uma pergunta que eu te faço é assim: o que o seu público deseja? O que ele quer ver ali? Ele quer saber sobre agachamento, por exemplo? Ou você até pode falar sobre agachamento, mas olha que negócio, de novo a gente volta um pouco mais na especificidade do negócio. Mas imagina que se você fale de agachamento, mas buscando trazer algo para ele também. Então, assim, não só do agachamento, mas qual é o resultado que se ele fizer aquele agachamento ele vai ter, por exemplo. Ou qual é o problema que você resolve quando ele faz o agachamento. Entendi. Entendeu? Sim. É que então, se você pegar o resto de todo mundo meio que fala as mesmas coisas. E aí eu tenho medo de ficar repetindo as mesmas coisas e ser chata, entendeu? Tipo, é porque se eu sigo, sei lá, o Douglas, ele falou de agachamento, que é bom para me ajudar o velhinho a levantar, exemplo. Aí eu pego e falo a mesma coisa, Uhum. entendeu? Legal. Aí eu não sei se o mercado já está saturado disso, né? De sempre ter, pelo menos na nossa área, né? Se a gente já está saturando o mercado disso, de explicações e, né, enfim,
ou se o público ele quer que você passe, jogue um treino lá, X, para ele fazer em casa ou, sei lá, na academia e fechou. É isso que ele quer, mas também não quer, já que tem ali os exercícios, ele não vai te procurar porque ele sabe que sempre vai ter exercício lá. Entendeu? Tipo, não tem um treininho de 4 exercícios, joguei lá. O cara, beleza, fiz. Vai ficar esperando o próximo, ao invés de entrar em contato e falar, não, gostei, a gente pode fazer mais, entendeu? É isso que... Falei muita Entendi. coisa. Não, eu entendi aí. E aí, nesse sentido, por exemplo, eu falo que, assim, cada momento as coisas elas vão mudando, né? E nesse quesito, por exemplo, se eu jogar o treino lá, será que a pessoa ela não vai entrar em contato comigo? E aí, de novo, é aquela questão. O porquê ou o que você vai fazer ali, você consegue ensinar todo o treino para ela durante 15 minutos que você coloque ali, ou numa live que você faça, você consegue passar toda a sua sequência de treino, por exemplo, para aquela pessoa, ou em uma hora isso não é possível? Então, eu sou meio contra essa questão de live. Uhum. E também de colocar o treino no Instagram, apesar de ter feito, porque eu achei que iria chamar, né, as pessoas, porque eu não estou vendo a pessoa, né? Numa consultoria online eu vejo, mas eu, Larissa, gosto de estar do lado da pessoa, né? Uhum. Já dei aula online? Dei, mas não foi uma das melhores coisas, não. Vem cá, Luca. Não foi as minhas melhores aulas, Certo. entendeu? E aí a minha pergunta é, se você deseja usar o Instagram ou a internet para atrair o cliente físico ou vender esse plano, ou se a sua ideia é dar as aulas online também. Na verdade, eu pensei em chamar para o físico, né? E em relação a online, seria mais a consultoria, onde eu passaria o treino para a pessoa e ficaria à disposição dela se ela tivesse alguma dúvida, alguma dor, algumas coisas assim, é uma coisa que eu já faço. E até Sim, que relativamente dá certo, né? sim. Então, por exemplo, imagina que eu, Douglas, aí olho lá e vejo que a Larissa postou um treino, e aí eu imagino que você vai me oferecer uma aula online, por exemplo. Ou seja, por que eu te falo isso? Aí quando eu chego lá, eu falo, Larissa, eu quero fazer uma aula online e tal, e você fala, eu não faço aula online, mas eu te dou uma consultoria online, por exemplo. Como que funcionaria essa consultoria online? Boa pergunta. Eu acho que ela deveria ser, por exemplo, eu estruturo o treino da pessoa, envio o e-mail, o treino por algum lugar para ele. E sei lá, você vai lá na sua academia e aí você liga lá o celular, né, no WhatsApp, para fazer o vídeo. E aí, enquanto você vai treinando, eu fico nessa primeira aula com você, para você entender qual é o movimento, aí eu tento corrigir tudo. É isso que eu penso. Entendi. Entendi. Não, bacana. Por que eu te pergunto isso? Porque faz sentido para você que daí nesse ponto, até o seu conteúdo, então, ele deva ser voltado para a questão da consultoria, ou seja, pensar alguma forma de você mostrar como funciona a sua consultoria online também. Então, se você deseja trabalhar isso no seu Instagram, por exemplo, para que aí você vai conseguir atrair as pessoas que desejam esse tipo de serviço. Então, talvez você possa gravar ali uma live conversando com um aluno, mostrando para ele como funciona essa consultoria, para que outras pessoas possam ver e gerar esse desejo. Porque dependendo o seu conteúdo de postagem, isso pode acabar gerando uma dúvida nesse cliente, ou ele pensando uma coisa e quando ele vai ver é outro serviço que você está vendendo para ele. Faz sentido?
E aí, né, aí assim, até o conteúdo que você vai montar ali do feed, pode ser uma foto, pode ser ali o carrossel que você pode elaborar, ou até mesmo o vídeo, pode ser algo mais relacionado à sua parte de consultoria. E aí você já vai desenvolvendo e mostrando para o seu futuro cliente como funciona esse trabalho que você realiza. Por quê? Se você deseja atrair o cara que quer personal físico, por exemplo, aí você vai ter que desenvolver um outro tipo de comunicação e, ao mesmo tempo, acaba sendo mais restrito para a sua localidade, por exemplo, esse tipo de serviço. Eu até esqueci de perguntar, mas você está onde? Eu estou no Cambuci. Sabe onde fica? São Paulo? É São Paulo. Ah, eu estou em São Paulo também, mas eu É estou em Mogi quase das centro. Cruzes. Ah, Eita. legal. É quase Sei. centro de São Paulo. Não, bacana. E aí eu ouso dizer que existe assim um grande mercado para isso também. Então, eu não sei se você já viu esses dados ou não, mas eu estava dando uma estudada, vendo algumas coisas aqui, e eu vi que assim apenas 4% da população frequentam academias, né? A outra parte deve fazer alguma atividade fora ou alguma coisa nesse sentido, mas o que isso significa? Imagina que se desses 4%, a Larissa consiga pegar uma pequena fatia desses para aumentar um pouquinho ali, ouso dizer que você não daria conta de dar treino para todas essas pessoas que são sedentárias, que teriam ali a vontade de começar a treinar, por exemplo. Então, imagina que você consiga pegar uma fatia desse mercado. Então, ouso dizer que aí, nesse sentido, envolve também essa questão de como você está comunicando o seu serviço e o seu produto para essas pessoas. Tá. Certo. Eu tenho que ser clara e objetiva, né? Então, uma coisa assim. Sim, clara e objetiva. E aí é muito importante você entender o seu cliente. Então, assim, o que ele quer? O que ele busca? Então, vamos dizer que assim, a pessoa que é sedentária, teoricamente, ela não vai querer falar que ela é sedentária. Acho que você ia responder, ou você ia fazer essa pergunta agora. Como eu falo para esse atleta de final de semana que ele é sedentário sem falar que ele é sedentário? O meu desafio para você, por exemplo, é você anotar o que o sedentário quer. Então, assim, faz uma lista, mas pensa tudo que... E se você puder, conversa com essa galera também. Então, fala, o que te faria você a começar a treinar, a começar a ter uma vida mais saudável, por exemplo? Então, assim, ele não vai falar, eu quero ter uma vida mais saudável. Mas se você vai pegar, por exemplo, o que o sedentário quer? Ele quer mais qualidade de vida. Então, assim, é o que ele quer e o que ele tem medo também. Porque muitas vezes você vai conseguir conversar com ele nessas lacunas que muitas vezes ele não deixa claro. E isso vai te ajudar a mostrar para ele que existe uma necessidade do que você oferece para ele, por exemplo. Então, assim, às vezes a pessoa ela sabe que é sedentária, mas ela vai falar, eu não sou sedentário, eu não tenho esse problema, por exemplo. E aí, se você vai conversando com outros gatilhos dele, por exemplo, eu posso te dizer que um exemplo meu, há 10 anos atrás, eu estava pesando quase 100 quilos e eu vinha de uma vida muito ativa que eu acabei, por conta de trabalho, de emprego, na época eu larguei o futebol totalmente. Ou seja, largando o futebol totalmente, o que aconteceu? Eu engordei, e aí o que foi naquela época, né? Por exemplo, eu sempre gostei de jogar futebol, e aí eu achava que eu não estava sedentário, né? E aí o pessoal me chamou para jogar um campeonato super importante, por exemplo. E aí eu fui lá achando que eu estava jogando da mesma forma. E aí quando eu fui jogar, eu não consegui correr 5 minutos. E aí eu falei, cara, passei uma vergonha jogando, né? Não consegui jogar nada, tal. Moral da história, depois daquilo, eu falei, preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Porque foi ali que assim, eu tive uma dor. Qual que foi a dor? Não consegui jogar bola, por exemplo. Não consegui correr 5 minutos. Então, muitas vezes, qual que é a dor do sedentário? Às vezes não consegui amarrar o tênis, não consegui entrar naquela roupa que a pessoa deseja, por exemplo, e por aí vai.
ou seja, ou o que ele aspira também, né? E aí, quando você compreender isso deles e fizer essa lista, vai ficar muito mais fácil para você conseguir conversar com eles também, no sentido de você entender o que eles realmente buscam e o que eles querem. E até para você produzir o seu conteúdo, para você fazer um fechamento com eles, vai ser muito mais fácil. E quando, por exemplo, eu consegui elaborar todo esse conteúdo, expus lá e veio gente procurar. Como que eu fecharia? Eu tenho um pouquinho de dúvida nessa questão que eu estou tentando mudar também um pouco. Eu faço um contrato com a pessoa de pelo menos, sei lá, 6 meses. E aí, em 6 meses, a gente trabalha essa questão de sedentarismo, e aí a gente começa a entrar em outros objetivos que a pessoa queira, né? Porque aí, 6 meses ela já conseguiu sair do sedentarismo. Ou eu fecho por mês? Legal. E isso daí foi até uma anotação que eu fiz. Lembra que no começo você me falou que lá no personal, isso até te gerou, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas isso te gerou uma certa frustração, não foi? Porque você precisou tirar férias e aí, na hora que você voltou, a pessoa começou a dar algumas desculpas e não quis continuar, certo? E lá, quando você fazia isso, era como que funcionava? Era por mês que você cobrava? Era por mês. Uma coisa que eu defendo bastante, por exemplo, até quando você vai determinar o seu contrato, conforme você vai conversar, tem ali o período, por exemplo, de garantia e tudo mais, mas eu acredito que até o compromisso dela aumenta muito mais quando você tem um prazo para o seu serviço ou para o seu produto. Sejam eles 3 meses, sejam 6 meses, e aí você pode gerar até uma recorrência para ele, onde não vai onerar no cartão dele, mas já pode debitar todo mês ali aquele valor X do personal mensal, ou ele pode pagar, por exemplo, no cartão de crédito. Porque a probabilidade dele desistir é muito menor. Agora, quando é mensal, o acordo ele não é tão forte assim da parte da pessoa. Então, no inconsciente dela, ela fala: se eu pensar em desistir, eu posso quebrar aqui agora, que eu não tenho que mais pagar o que eu vou o que tinha para fazer depois. Agora, quando ela tem aquele compromisso e ela fechou aquilo, você gera um gatilho dessa pessoa dar continuidade nesse processo em busca do resultado dela. E aí você pode colocar até uma garantia para ela, falar, se você fizer aqui por 14 dias, por 21 dias, e você não gostar, eu posso te devolver aqui o seu dinheiro, por exemplo, e alguma coisa nesse sentido. A gente sempre tem que propor uma volta para ele, caso ele queira desistir. Sei lá, fechou 3 meses. Eu fiz 1 mês e 1 semana e eu não quero mais. Então, aí tem que estar muito bem pré-acordado no contrato, por exemplo. Então, assim... isso eu não tenho ainda. Isso. Estou pensando em fazer. Então, assim, esse detalhe é muito importante. Então, por exemplo, se você falar para ele assim, ó, eu te dou uma garantia de 30 dias, estou te dando um exemplo, tá? E aí você especificar isso no contrato. Ó, se em 30 dias, de alguma forma, você achar que não, esse programa não é para você, que você não gostou, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas você está falando para ele que é uma garantia de 30 dias, de 14 dias. Passado esse período, ele vai ter que consultar o contrato lá, como que está isso, tudo mais. Mas a probabilidade de desistência dele, se você estiver cumprindo com tudo que você propôs, é muito difícil. É muito difícil ele pegar e falar, ah, Larissa, eu não quero mais. Porque aí você já ajudou ele a se condicionar também, né? Sim. Outra dúvida também em relação a contrato. Eu devo oferecer reposição de aula ou só em caso extremo que a pessoa teve que ficar hospitalizada por N motivo? Ou eu devo oferecer essa reposição de aula? Por exemplo, a gente está em fevereiro. Hoje eu dei 2 aulas de personal. E aí meu aluno fala, próxima aula, olá, próxima aula não vou poder. Seria, sei lá, sexta-feira. A gente pode repor essa aula outro dia? Entendeu? Sim. Por enquanto, estou repondo porque eu tenho horário.
Sim. né? Mas quando encher, a minha dúvida é, quando eu não tiver, por exemplo, os horários da manhã, e eu não conseguir fazer essa reposição, aí eu... vai. Terminar aí, depois eu falo o resto, eu também tô com Não, dúvida. tranquilo. Não, o que é legal nesse sentido? De novo, é o que você vai acordar com o seu cliente também e as regras que você trabalha para o seu serviço ou para o seu produto. Então, por exemplo, é sabido que às vezes tipo, tem aquele aluno que ele vai se valer disso, ele vai falar, então posso faltar que a Larissa vai repor. Mas se você fala para ele, ó, quando você fecha com ele, você fala, ó, você tem direito a 3 reposições de aula durante o período de 6 meses, durante o período de 3 meses. Então, assim, se você fizer isso com, sei lá, com atestado médico, aí você tem o direito à reposição, se exceder isso, por exemplo. E aí quem vai dizer é você. Mas, assim, são 2 aulas, são 3 aulas, ó, excedeu isso, eu não vou conseguir mais repor, de acordo com o horário que eu possuo também de reposição de aulas, por exemplo. Então, isso faz você ter uma ciência até onde vai o seu compromisso com o seu cliente e o dele também. Então, tudo isso faz com que ele esteja ciente das obrigatoriedades dele e também das suas. Então, isso deixa você mais respaldado, mais tranquila nesse sentido. Entendi. E aí, em questão de cobrar, eu cobro por vezes na semana, por exemplo, eu cobro R$100 a hora-aula, vamos dizer assim. E aí eu peço sempre para o aluno pagar antecipado, porque aí a chance dele faltar é menor, porque ele já está pago. E aí eu cobro exatamente dessas 8 aulas no mês, vamos dizer assim. Ou eu faço um pacote. E aí no pacote eu tiro essa ideia da reposição, faço a pessoa treinar quantos dias ela quiser, mas no pacote, sei lá, de R$1.000, você treina assim, quantas aulas você quiser no mês. E tira essa questão da reposição. Entendi. Mas eu contratei só 2 vezes na semana, sei lá. Não, mas aí você pode fazer, se você quiser numa semana fazer 3, você pode. O que seria melhor, assim? Então, isso vai depender muito dos seus horários também. Por exemplo, cobrar individual ou cobrar o pacote. Então, por exemplo, se você cobra, exemplo, tá? É muito difícil hoje nas academias a pessoa ela te cobrar o dia que você vai treinar na academia. Faz sentido? Eu precisei dar um treinamento fora e aí aí eu ia treinar avulso. E aí eu fui lá olhar as academias lá e aí fechei com a academia. E aí a dona da academia ela falou assim para mim, ela falou, Douglas, se você está me falando que você vai ficar uma semana aqui para dar aula e tal, então assim, se você treinar aqui essa semana, vai dar X valor. Você não acha melhor você já fechar o mês, porque vai dar quase o mesmo valor? E aí eu olhei e eu falei, verdade, né? E aí, assim, fechar avulso era mais caro. Aí eu falei, tá, mas eu falei, pô, mas só vou treinar essa semana. Eu falei, se eu ficasse um pouquinho mais de tempo, eu fecharia, tipo, mensal. E aí, quando eu penso desse jeito, é como se você gerasse um benefício também para a pessoa de falar, ó, se você fechar o mensal, ele acaba sendo mais em conta para você do que se você fechar o individual, tipo, por aula, por exemplo. Isso acaba te respaldando também, você consegue gerar um benefício para o seu aluno. Faz sentido para você esse exemplo que eu estou te dando? Sim. Uhum. Quanto mais tempo de contratação, vamos dizer assim, mais desconto tem, seria? Eu não digo nem desconto, mas seriam tipo vantagens, por exemplo, né? Vamos dizer que assim, se ele fecha o mês com você, eu estou dando exemplo, tá? Se ele fecha o mês com você, vai dar 200. Se ele fecha por aula com você e ele treina um mês, vai dar 300 para ele. Qual que é mais vantajoso para ele no final do mês para ele pagar? Mesmo que ele vá de pouquinho em pouquinho ali, no final vai dar 300, qual que é mais vantajoso para ele?
tem que pagar 200, né? Fecha o mês, paga 200. Uhum. Entendi. Sim. Faz sentido isso para você? Então, assim, se ele fecha um pacote de 3 meses, aí ele fala, mas e se eu fizer por aula, por exemplo? Você fala, não, beleza, pode fazer por aula. Mas por aula é X, e se você fechar os 3 meses aqui, o plano trimestral, por exemplo, de personal, é X. Qual vai ser mais vantajoso para ele, por exemplo? E aí você vai ter que mostrar essa vantagem para ele, entendeu? E aí entra o poder aí do convencimento aí de falar, esse daqui, ouso dizer que é melhor para você, por exemplo, nesse sentido. É que eu, hoje, por exemplo, né, uma amiga minha veio entrar em contato, ela perguntou valores e tudo e tal. E eu passei, até agora ela não respondeu. Uhum. Então, eu tenho dificuldade também por exemplo, eu coloquei lá o valor e eu ainda coloquei assim, esse valor é conversável, né? Porque assim, o mensal que eu fecho seria o total de aulas, né? 8 aulas, e aí seria esse o valor. Mas claro, podendo, sei lá, tirar R$ 20 no máximo, né? Se a pessoa vir chorar. E aí eu tenho essa dificuldade porque eu lanço o valor, né, que eu quero, entre aspas, podendo, né, ter essa margenzinha para diminuir, mas aí a pessoa meio que se assusta com o valor e aí não acaba não procurando mais, porque já aconteceu isso. Entendi. Uma vez uma moça veio me perguntar né, das aulas online, e aí ela me perguntou assim, mas com esse valor vem a parte de alimentação? Então, tipo, ela achou caro e achou que tinha alguma coisa, um bônus a mais. Entendi. Por ser aquele valor. Uhum. Então, ficou meio que... Eu não sei se eu já chuto alto de uma vez o valor para a pessoa chorar e aí eu chegar no meu valor que eu quero mesmo, ou se eu já coloco o meu valor embaixo e a pessoa fechar embaixo mesmo e eu não lutar por ele, né? Pelo que eu acho que eu valho. Entendi. E quando você montou o seu preço, você usou a fórmula de construção de preço, baseando seus custos fixos, custos variáveis, o seu deslocamento, ou até o da planilha mesmo, tudo isso você fez isso daí? Sim. Uhum, legal. E aí, por exemplo, quando ela entra em contato com você e pede os valores, o que você fez? Como que você respondeu ela? Você já mandou para ela? Já. Uhum, entendi. Então, acho que eu deveria ter esperado. Então, porque assim, o comportamento do cliente, a primeira coisa que ele vai te perguntar é preço. Ou seja, ele vai te comparar com os outros. Ele não vai nem te dar o tempo de você mostrar quais são as vantagens do seu produto ou serviço. Quando você ganha tempo de mostrar a qualidade do seu serviço, do seu produto, e isso você pode fazer, aí você vai ter que pensar, tá? Mas o que mais que você pode oferecer para ele, por exemplo, se ele te pediu o preço, o que você pode oferecer para ela, por exemplo? Fala, você já teve a oportunidade de conhecer? Dá para a gente ter 10, 15 minutos de conversa? Porque faz sentido para você que quando você consegue mostrar para ela o valor do seu produto e não o preço, é diferente para ela o valor percebido que ela vai criar pelo serviço que você está oferecendo? Então, aí vale a ideia da aula teste, vamos dizer assim, para ela experimentar a minha aula, ver se o jeito dela combina com o meu, e aí sim ela fechar, sei lá, consultoria, ou o É, presencial. é uma possibilidade. Existem outras alternativas? Não sei, sendo sincera. Então, outro Porque desafio. o que eu penso é, se é para eu mostrar, por exemplo, ela me conhece de amizade, mas não me conhece como a professora, né? Vamos dizer assim. Então, eu penso em que eu tenho que mostrar o meu trabalho
Aí também entra junto com o Instagram, para as pessoas me verem e saberem o que eu faço e como eu sou, É né? uma possibilidade. Sim. Então, então eu sempre tento oferecer pelo menos uma aula, teste. Por exemplo, uma aluna, um desses 3 alunos de personal que eu tô, uma delas eu fiz a aula teste e ela gostou, e aí fechou, Uhum. né? Mas em questão de ser uma consultoria online, eu já não tenho muita ideia de como fazer para mostrar. Uhum. Entendi. Então, Na consultoria online, a minha sugestão para você é você listar tudo que você talvez possa mostrar para o seu cliente que seja uma vantagem para ele, por exemplo, nessa questão. Faz sentido? Então, nisso você pode pensar, pode ir estruturando, tipo, o que eu posso mostrar para ele de valor do que eu faço com a consultoria online. Você já foi para Minas? já fui para Passos. Lá, 6 horas de viagem. show de bola. Em algum lugar lá você encontrou um queijo mineiro? Eu não lembro, porque a gente não parou. Ah, tá. Então, mas é que a gente foi num casamento. Mas provavelmente devia ter um queijo mineiro lá. Beleza. Mas em algum lugar, em alguma vez, você já foi em algum lugar que tinha alguma degustação de alguma coisa, não tinha? Sim. Um exemplo que aconteceu comigo. Teve uma vez eu fui no mercado, e aí, isso daí foi antes até da pandemia. E aí o pessoal na entrada do mercado, eles estavam oferecendo suco de maracujá com manga. E a minha primeira reação foi: maracujá com manga? Esse negócio dá certo? Só que o que ele Uhum. fez? Ele ficava com um copinho na entrada do mercado e ele oferecia uma degustação para as pessoas. E aí eu estava com a minha filha. Aí minha filha quis. E aí minha filha tomou e tomou de uma vez. Eu falei, nossa, será que esse negócio é bom? E aí eu falei, posso experimentar? Ele falou, pode. E aí eu experimentei e falei, pô, esse negócio é bom. O que que em seguida eu fui e fiz dentro do mercado? Eu comprei Comprou. maracujá, comprei a manga Esse vai e, fazer fiz, o. e fui fazer o suco. E aí eu fiz o suco, eu achei gostoso. E falei para minha esposa falou, nossa, que legal. E aí mais tarde eu fui na casa dos meus pais. E aí eu falei pro meu pai, falei, pai, eu tomei um suco hoje que eu não acreditava que era bom. Maracujá com manga. O que que o meu pai foi e fez? Comprou maracujá e manga e começou a fazer o bendito do suco na casa dele também. Falou, pô, o negócio é bom. Mas para que eu acreditasse que aquele negócio é bom, o que que eles fizeram? Eles me deram um copinho com no máximo 10 ml. E aí, se eu quisesse ter os 2 litros daquele suco, eu tive que ir lá comprar maracujá, comprar a manga e fazer. Então, ouso dizer que isso possa funcionar com você também. É tipo uma amostra grátis. Mas, Exatamente. É como se fosse a é, fatia do queijo. então, mas aí a pergunta é: como eu daria essa amostra grátis na consultoria e no online? Se a consultoria online você fala que você vai dar um treino durante 3 meses, esse treino ele vai ser mudado durante X período, sabe quando você pega e fala, ó, oh, vou te montar um treino, mas esse treino você pode fazer ele, mas você vai ter aí, e esse treino ele tem que ser mudado daqui 7 dias, daqui 14 dias, ou você vai, ao invés de você dar todo o treino, você vai dar uma parte só do treino, por exemplo. E aí, você vai falar para a pessoa, ó, tem tudo isso mais. E aí, mas experimenta esse treino aqui que eu vou te passar, e eu vou te falar como que você faz esse treino e depois você me fala. Por Faz exemplo, sentido? eu passo o treino de braço. Exemplo, X. Aí, na verdade, sei lá, de peito e quadríceps, exemplo. Ah, mas tá faltando o treino de costas e posterior de coxa. Aí, nesses, sei lá, fica 14 dias, aí, então, para você ter o treino completo, você tem que pagar X, aí você tem um treino completo, sei lá. Exatamente. Aí você sabe qual é o período que você tem que voltar a conversar com essa pessoa. E aí ela já vai ter uma experiência para te falar se foi bom, o que que ela achou daquele treino. Pô, o treino foi excelente, mas pô, eu quero mais, porque pô, só aquele não dá.
Ah, então beleza, você quer saber mais então sobre esse produto? Então, é dessa forma também que você consegue, ouso dizer que trabalhar com esse produto. Entendi. Bom, tá. Só para. Acho que você tem mais gente para atender aí, né? A gente tem mais 5 minutinhos aqui. Não, então, só para a gente resumir, então. Eu preciso colocar os destaques lá no meu Instagram para definir os produtos certinho que eu tenho, né? Serviços e afins, para as pessoas saberem o que eu estou disponível, vamos dizer assim, a oferecer. Uhum. Nichar a galera, pegar uma galera que queira sair do sedentarismo e qualidade de vida. O que mais? Ver o que aí para postar, né? Coisa assim para postar. O que o sedentário gostaria de ouvir, menos que ele é sedentário. Não é nem o que ele... Mas assim, o que que ele quer, né? Qual que é o desejo dele, Então. por exemplo? Entendeu? E estruturar um contrato Uhum. certinho, né? Que hoje eu não tenho. Acho que seria uma boa. Que, por exemplo, essa minha aluna que fechou com aula teste, esse mês ela não fez aula porque a babá dela pegou Covid. Aí eu falei, desculpa, 15 dias eu não vou aí, né? Uhum. E aí agora, depois de 15 dias, ela virou e falou assim, então, eu tô treinando outra babá, não vai dar. Então, ou seja, essa aluna tá meio que em stand-by. Então, eu Sim. preciso, inclusive, incluir no contrato questão de férias ou alguma coisa assim, para ele manter o horário. Né? Eu acho que também seria uma boa. Porque a pessoa sai de férias, eu fico a ver navios, e aí pelo menos ela mantendo esse horário, não, se alguém procurar, eu não coloco ninguém no horário dela. Né? Uhum. E também procurar maneiras de eu mostrar o meu serviço, dando alguns pedaços de queijo Exatamente. para as pessoas. E também conseguir arranjar alguns depoimentos de quem já treinou comigo, seja personal, acho que em sala de musculação também vale, né? Só para Sim, ter uma galera a mais. Eu acho que é isso, resumindo. sim. Me ajudou bastante. Exatamente. Então, assim, a definir muito bem isso daí vai te ajudar bastante já nesse sentido. Então, assim, você já está com um baita plano de ação aí para você executar. E aí, o que que é importante? Põe data nisso daí também, conforme você for fazendo, até quando você vai fazer, que isso te ajuda bastante dentro desse seu cronograma. E isso vai te ajudando você já a alinhar a sua carreira aí como personal. Inclusive, hoje eu estava tentando achar no Facebook, que ele é integrado com o Instagram, de você programar as postagens. Uhum. Então, eu tava pensando em utilizar isso para eu, sei lá, sentar no domingo. Domingo é o único dia que não vai ter post, porque eu vou estar correndo atrás de informação para passar para a galera durante a semana. Então, Uhum. aí isso já meio que vai estruturando todo o caminho, né? Sim. O Instagram ainda não te permite automatizar dessa forma, então você tem que ir lá todos Então, os eu tava dias e vendo fazer agora. isso. Mas o Mas aí, Facebook você já consegue. então, mas aí eu já vou ter toda a minha Você já programação vai ter já todo um com cronograma. escrito, porque a Exato. minha preguiça é preguiça, vou ser sincera. É chegar no dia e ficar pensando, por exemplo, hoje, o que eu vou postar? Não sei, deixa para amanhã então. Entendeu? Uhum. Porque aí você tem que fazer o layout do negócio, aí você tem que pensar no que você quer passar, o que você quer escrever, blá, blá, blá. E aí eu acho que eu separando esse dia para fazer isso, acho que fica muito mais fácil para organizar tudo. Exatamente. É isso aí. Que bom, fiquei feliz. Larissa, se você fosse resumir tudo que a gente conversou em uma palavra, o que que você resumiria aí? Ai, meu Deus, eu sou ruim disso. Ou melhor, Numa então, por que que palavra, valeu a pena? Por que que valeu a pena toda essa nossa conversa?
Valeu a pena porque me ajudou a descobrir meu nicho, que na verdade eu estava meio perdida, porque no final do ano passado para esse eu já meio que estava vendo que o que eu queria é ajudar as pessoas a se mexerem, a terem qualidade de vida, mas me ajudou a nichar muito mais isso e a colocar algumas interrogações que eu tinha mais limpa, assim, porque como a gente não tem tanta experiência assim de questão de Instagram, rede social e online, afim, isso ajudou muito, porque ideia, você acha que você está fazendo e está indo bem, e na verdade é totalmente o contrário. E isso está me ajudando a pensar exatamente o que eu preciso fazer que eu não estava fazendo. Entendeu? E me ajudou bastante. Maravilha. Então, E de 1 vou a anotar 10, como que tudo. você avalia? Para com essas perguntas. 9, vai. Porque tirou muita dúvida que eu tava, porque eu não estava conseguindo responder sozinha, por mais que eu já esteja. Oh, meu Deus, vencendo muita coisa. Por mais que eu já estava procurando essas informações, eu não conseguia achar uma concreta que realmente fizesse eu achar a resposta, vamos dizer assim. E aí você Entendi. vai pegando pingado, você faz o curso, como fazer sua bio, aí você pega, sei lá, aquele Paulo Cuenca lá, que eu fiz outro dia, pra o que você postar no seu Instagram. Então, ele fez uma link, só que não é específica para minha área. E agora foi específico para minha área, então já ajuda muito mais, né? Aquele lá ajudou, mas ainda ficou muita nuvem na cabeça, assim, né? Entendi. Mas agora não, agora deu uma clareada muito boa. Então, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, vamos dizer assim. Não, show de bola. Larissa, muito obrigado. Espero ter contribuído aí, ter ajudado também. E o que você precisar, a gente está à disposição aí também, a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, eu que agradeço o tempo e a escuta das minhas angústias. Tranquilo. Tá bom? Obrigada. E também, Maravilha. se precisar de alguma coisa, a gente está aí também, porque eu acho que a gente está no momento de ajudar um ou outro, né? Sim. Então, é isso. Se precisar, estamos aí. Maravilha, Larissa. Muito obrigado. Uma excelente tarde aí para você, viu? Para você também, boa semana. Obrigado.